Ok, boa tarde, gente, tudo bem? Olha só, a gente vai começar agora. Ele é fruto de uma ideia, né, de um projeto nosso aí, de ter uma entrevista com alguém de peso. Porque o que acontecia? A gente, é, a gente tem esse no currículo do primeiro ano, do ensino médio, no segundo bimestre, o tema é entrevista. Todo ano a gente faz uma entrevista com alguém de casa, alguém importante, os alunos mesmos entrevistam avós, tios, alguém de casa. Com esta pandemia, a gente ficou separado, né, cada um na sua casa, e aí, quando eu deparei com esse tema na entrevista, parece que a coisa já veio automático na minha cabeça. Eu pensei no Daniel, falei, puxa vida, a gente podia trazer o Daniel para conversar com a gente nesse período. E aí a entrevista em inglês não ia ficar muito legal, então o projeto acabou sendo um projeto multidisciplinar, né, interdisciplinar, em que a gente envolve inglês, português, todo mundo, né? Até o João queria é, colocar alguma coisa de física, né? Mas infelizmente a nossa correria foi muito grande, a gente não deu tempo de arquitetar, mas graças a Deus a gente está aqui e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então, é uma experiência diversificada, né, para a gente que está passando essa pandemia aí. Então, a gente vai oferecer aos alunos agora uma oportunidade, de uma tarefa extra, né, que vai agregar ao currículo. Então, eu queria oficialmente cumprimentar, né, a Michele da Regional que está aí, a Josi, e, e já apresentar o Daniel. O Daniel ele é um piloto de Volta Redonda, já foi tricampeão, né, estadual de kart do Rio, já é um piloto que já correu na Fórmula Inter, daqui a pouco ele vai falar. E no dia 9 de junho agora ele teve uma conquista aí muito importante, que foi uma vaga na equipe da Stock Car, na equipe virtual da Stock Car. Ele vai contar sobre isso. Mas nesse momento eu queria dar oportunidade para a Josi. Se a Josi quiser dar uma palavra de abertura rápida aí, antes de a gente começar a fazer as perguntas. Estava abrindo aqui meu microfone. Primeiramente, né, Klaus, quando você me passou essa ideia, você sabe que eu sou fã de novas ideias, né? Eu abracei junto contigo a proposta. E depois, né, a gente começou a pensar em como que isso seria. Eu vejo todo esse processo como uma forma de agregar valores para os nossos alunos. Sendo o Daniel uma pessoa da nossa região, tendo ele uma profissão não muito comum, principalmente na nossa região, né, uma região caracterizada por indústrias e comércio. Então, quando a gente tem um profissional do automobilismo, isso já gera na gente uma certa curiosidade. E aí, assim, eu vejo que seria uma forma da gente agregar aos nossos alunos uma informação nova. E como você bem disse, né, em tempos de pandemia, né, que a gente está tendo pouquíssimas relações interpessoais, esse seria um momento de conseguirmos, né, ter esse contato, mesmo que de longe, a gente ter esse contato e ter uma conversa diferente. A gente não está falando de conteúdo programático, a gente não está falando da própria pandemia em si, que todos os noticiários vêm trazendo, e a gente vai falar exatamente do quê? De uma forma de, ao mesmo tempo, né, profissional, mas que para muitos é visto como lazer. Como eu te disse, eu tinha o costume de acompanhar a Fórmula 1, eu amava a Fórmula 1, eu era daquelas que na infância levantava cedo para assistir
acompanhei a Fórmula 1 desde a época do Nelson Piquet, vi o Nelson Piquet, depois fui fã incondicional do Ayrton Senna, torcia muito pelo... eu tô com o nome dele aqui, com o rosto dele na minha cabeça. Mas Rubens Barrichello, Felipe Massa. O Massa, não foi o Barrichello, não, foi o Massa. Torcia muito pelo Massa. E assim, hoje eu não tenho tanto apreço mais pela Fórmula 1, mas é mais por ter sido fã incondicional do Ayrton Senna, né? Então, assim, e não ter nenhum brasileiro no nosso automobilismo. Mas sempre quando tem Stock Car, sempre que eu posso, eu estou lá assistindo, eu acho muito bonito aquela parte das trocas de pneus, o balé, né, que os rapazes da mecânica fazem para poder colocar o piloto na corrida novamente. Eu acho aquilo lindo. Assim, eu viajo vendo aquilo. Então, quando o Clauser me fez essa proposta, me remeteu a todo esse momento. O momento que eu levantava cedo para assistir o Ayrton Senna, aquela briga dele, entre ele e o Prost, entre ele e o Mansell, era lindo de se ver. E aí, assim, é um momento da gente trazer essas sensações maravilhosas que, né, me fizeram sentir quando eu estava conversando com o Clauser. E tenho certeza que o Daniel vai trazer muitas outras boas histórias para nos contar, né, bons momentos do que ele já viveu e experiências que ele já viveu. Então, isso, assim, vai dar um acalanto para a gente que só tem escutado coisas ruins. Eu queria dar as boas-vindas ao Daniel, agradecê-lo por estar, né, ter se mobilizado para estar nesse projeto, ter acreditado na proposta do professor Clauser e que a gente tenha uma tarde bem gostosa, uma tarde de bastante proveito. É isso. Ok. Então, já começando, esquentando aí os motores, como é que funcionou? Eu coloquei um formulário Google em que o aluno enviava para a gente duas perguntas. E a gente agrupou essas perguntas e, por incrível... Professor, o senhor cancelou o seu áudio. bem parecidas, né? Muita gente, eu vou até citar o nome aqui, a Stephanie Giovana, da 2005, Michele, 2002, Laila, Ingrid, a própria Maria Ana, que está aqui, da 3003, Gabriele, o Carlos Eduardo, da 3003, eles, coincidentemente, querem saber, né? Eu acho que é a curiosidade da maioria das pessoas da origem. Como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu esse sonho? Né? E, ao mesmo tempo, sobre a questão do apoio dos parentes, dos pais. Aí o Daniel começa aí buscando lá nas raízes. Ok? Joia. Pessoal, muito boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado ao Clauser pelo convite, pela ideia, por trabalhar para pôr isso em prática, por abrir essa porta do Colégio Estadual Rio Grande do Sul. Então, eu fico muito honrado de estar aqui contribuindo um pouco para vocês. Esse é um dos meus sonhos como piloto, é contribuir, né, em Volta Redonda de uma forma geral, né? Não só ir lá e conduzir o carro de corrida até a bandeira de chegada em primeiro lugar. Eu quero motivar as pessoas ao meu redor com a minha história, né? Contando de onde eu vim, o que eu fiz, onde eu cheguei, e que isso possa fazer bem para a vida delas, para o dia a dia delas. Então, Clauser, mais uma vez, muito obrigado, tá? Parabéns pelo trabalho. Quero agradecer aí também as palavras da Josilene. Josilene, muito obrigado. Vamos em frente, né? Vamos junto. Muito trabalho pesado. E você fez grandes referências aí, né? Citou grandes nomes. Sem dúvida, todos eles motivam muito a gente. Então, obrigado, Josilene. Mandar um beijo aí para a Michele, né? Lá da Regional. E todo o pessoal, tá? Da Regional. Um beijo para o pessoal da Regional, que eu cheguei muito lá. Minha mãe trabalhou todo o passado. Obrigada, Daniel.
Imagina, eu que agradeço. Minha mãe trabalhou 30 anos no estado e eu fui várias vezes na regional, né? Então, um abraço para todo mundo lá. Bem, então, muito obrigado a cada um de vocês. E para os alunos, galera, vamos lá, vamos estudar e vamos acelerar que a gente realiza os nossos sonhos. Então, bem, a pergunta, Cláudia, a primeira pergunta é como que começou e a questão de apoio, confirma? Confirmado, é isso mesmo. Tá, beleza. Bem, eu sou de Volta Redonda, eu nasci em Volta Redonda, os meus pais são de Minas, cada um de um lugar de Minas, eles vieram para Volta Redonda, se conheceram aqui, casaram, aqui estou eu, tá? E ambos de famílias pobres, né? Família muito humilde, né? Meu pai lá teve as dificuldades dele na infância e na adolescência, minha mãe ainda mais, minha mãe chegou a passar fome, né, na infância dela, né? Então as famílias vieram de Minas para cá, acabou que meu pai e minha mãe se conheceram aqui e aqui estou nos meus primeiros anos de vida. Nós moramos no bairro Belo Horizonte, na Rua 6, para quem não conhece a Rua 6, é um morrão e na época não passava ônibus, eu tinha que descer morro a pé, subir morro a pé para poder ir para a escola e voltar. E a gente morava no barraquinho de madeira, que se chutasse forte era arriscado cair uma madeira, uma parede daquele barraquinho. E, graças a Deus, nós temos muito orgulho disso, porque hoje nós somos uma família de classe média que vive bem, que vive de maneira normal, né? Eu tenho meu carro, que eu trabalhei mais de quase 16 anos, né, na nossa multinacional do aço aqui. Então, eu tenho meu carro, meu pai tem o carro dele, meu pai é aposentado dessa mesma empresa, minha mãe aposentou, né, trabalhou pelo estado aí. Então, a gente tem uma vida normal de classe média, ou seja, nós somos uma família absolutamente normal aqui de Volta Redonda. E por que eu friso isso? O esporte a motor, ou seja, corrida de carro, corrida de moto, corrida de carrinho de controle remoto, corrida de avião, corrida do que você imaginar. Se tiver motor, custa muito dinheiro. Em palavras populares, é caro, tá? Uma família de classe média igual a nossa, a gente não tem dinheiro para ter um piloto na pista competindo. Porque cada vez que você entra com um veículo na pista, seja um kart, seja um carro de competição, você gasta muito dinheiro. A gente não tem esse dinheiro. Então, a minha infância, o kartódromo, ele ainda não tinha essa reforma, essa estruturação que tem hoje, né? Então, o kartódromo ele era meio que assim abandonado. De vez em quando tinham as corridas de kart e o máximo que acontecia era minha mãe me levar para eu ver as corridas. E na minha adolescência, depois que eu ganhei o meu primeiro computador, eu comecei a jogar online. Eu comecei a competir nas competições online. Eu jogava um joguinho aqui, jogava um joguinho ali, comecei a jogar pela internet. Hoje em dia a gente chama de e-sports, que é o esporte eletrônico. Na minha época, eram os joguinhos de internet que a gente jogava online, disputava online contra outras pessoas do país inteiro, do mundo inteiro. E um dia eu descobri um jogo de corrida que dava para disputar corridas online e mais. Tinha campeonato organizado com site, regulamento, calendário, premiação. E eu fiquei louco, porque eu sempre fui louco com carro, eu sempre fui apaixonado por carro. A Josilene falou que ela acordava cedo para ver as corridas do Senna. Eu era muito criança, né, nos últimos anos de carreira do Senna. Então, eu lembro muito da McLaren vermelha e branca dele, por isso que as minhas cores são vermelho e branca, por causa da McLaren vermelha e branca do Senna, que eu achava a coisa mais linda que tinha. Eu vi aquilo, achava lindo, e um dia eu acabei entrando nos jogos online até chegar um jogo de corrida e eu começar a competir online. E nas competições online eu comecei assim a me destacar, porque eu comecei a ganhar as competições. E esse sonho de ser piloto, ele nasceu de uma maneira mais madura. Eu digo assim, meu sonho de piloto, ele amadureceu muito, muito, muito quando eu estava nos jogos online de corrida. Nós chamamos de automobilismo virtual, porque é virtual, você está no computador, você está disputando virtualmente, né? Não é a corrida lá real, na pista física, com carro real, então o nome é automobilismo virtual. Hoje, com essa pegada dos jogos de videogame aí, que se chama mais de esportes, né? Então, foi assim que começou, de fato, a carreira do Daniel Majeste, piloto de Volta Redonda.
E isso eu comecei na minha adolescência, nunca mais parei, e até que um belo dia chegou o Cartódromo Internacional de Volta Redonda, reinaugurado, reestruturado. Aí eu vou dar uma pausa, Cláudia, porque eu não sei se você vai continuar a pergunta a partir daí ou se eu devo continuar falando. Cláudia, seu áudio, seu microfone. Desculpe, eu tinha desabilitado. A próxima pergunta aqui tem a ver muito à frente. O pessoal já perguntou aí sobre a questão de Fórmula Inter. Então, eu queria que você falasse, então, sobre esse período até chegar na Fórmula Inter, que é interessante, né? Perfeito, perfeito. Bem, o Daniel, ele criou e amadureceu o sonho dele no automobilismo virtual, no simulador, né? Nos jogos de corrida de carro pela internet. E aí, eu só andava de kart amador uma média de uma vez por ano, porque o cartódromo de Volta Redonda não funcionava, né? Quando eu ia numa cidade, que eu viajava, que eu ia numa cidade que tinha cartódromo, eu ia lá e andava de kart indoor uma vez no ano, que era muito pouco, quase nada. Em 2009, em outubro, o Cartódromo Internacional de Volta Redonda ele foi reinaugurado, reestruturado. Eu estou falando tudo isso, gente, para vocês entenderem como que eu cheguei até lá na Fórmula Inter. E foi muito legal que, na reinauguração do Cartódromo, em 2009, eu fui lá e comecei a me inteirar do que era aquele mundo de verdade, porque até então eu sabia muito de automobilismo virtual, mas de kart, de corrida de carro, eu não sabia nada. O meu sonho era, um dia, eu ser bem-sucedido profissionalmente falando e pagar uma equipe de competição real para eu poder dar umas voltas no carro de corrida em Interlagos. Para quem não conhece, Interlagos é o principal autódromo do Brasil, ele fica em São Paulo e ele cedia as corridas de Fórmula 1. Então, é o autódromo mais famoso do Brasil. Meu sonho com o automobilismo virtual era um dia eu poder pagar uma equipe, isso também custa caro. Falei, vou pagar um dia, eu vou ter dinheiro, vou pagar uma equipe, vou andar no carro de corrida. Aí o cartódromo foi reinaugurado. Estava eu lá para viver aquilo tudo, né? E aí você tinha o kart de competição e o kart de aluguel. E eu não entendia nada, mas eu cheguei lá, comecei a aprender e comecei a correr no kart de aluguel. O kart de aluguel, qualquer um de vocês que está aqui acompanhando com a gente pode chegar lá no cartódromo, pagar o aluguel e andar por 20 minutos. Vai alugar o carro, o kart, né, os equipamentos, vai ter uma aulinha para instruir o que pode e o que não pode fazer. Eu comecei assim, por causa do sonho que nasceu no automobilismo virtual, e eu me destaquei muito. Eu fiz o recorde da pista nas duas categorias que tinha, né, em 2010, porque a reinauguração foi em outubro, né, de 2009, comecei a andar, comecei a ganhar as corridas de kart amador, e já tinha muita gente que corria há muito tempo em outras cidades, e eu fui me destacando muito com aquilo. E o empresário viu e falou, cara, você tem que vir, você tem que correr de kart profissional. Vamos fazer o seguinte, nós vamos montar uma equipe de kart profissional e você vai vir correr com a gente, beleza? Eu falei, cara, eu não posso, porque eu não tenho dinheiro para isso. Para eu correr de kart amador, eu corria uma vez no mês pagando do meu salário, que eu trabalhava, né? Como empregado de uma grande empresa, eu tinha o meu salarinho. Eu ia lá e podia correr uma vez, porque se eu corresse duas ou mais, ia faltar dinheiro. Ia faltar dinheiro no final do mês para eu pagar as minhas contas. Então, eu aproveitei de uma promoção, aí eu quero deixar a garotada de dica para vocês. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha recurso para estar lá na pista. Eu dei um jeito. Eu usei a minha criatividade, usei um pouquinho de inteligência que o Papai do Céu me deu, e eu aproveitei de uma promoção que tinha no cartódromo, que você levava um grupo de pessoas para correr uma corrida. Se você levasse 11 pessoas, ia contar 12 com você, ele chamava de uma bateria fechada. Se você levasse uma bateria fechada de 11 pessoas mais você para correr, você ganhava cortesia. E aí o que eu fazia? Eu chamava todo mundo, eu incentivei todo mundo para andar de kart, e eu levava 60 pessoas por mês no cartódromo para poder andar de kart. Uma excursão, então. Exatamente, divide 60 por 12 aí. Eu pagava uma vez no mês para correr e corria outras várias vezes sem pagar, porque eu levava as pessoas, incentivava as pessoas, ajudava as pessoas a aprender sobre o kart, sobre a pilotagem do kart,
e com isso eu consegui treinar, competir e me destacar. Esse empresário me chamou, eu não tinha dinheiro, falei com ele, e aí ele falou assim, poxa, se eu pudesse eu te ajudava. Umas semanas depois, ele me chamou no cartódromo. Falou, Daniel, nós montamos a equipe, nós estamos com os nossos karts aqui. Eu sei que você não pôde montar o seu, comprar o seu, mas vem dar uma volta no meu kart. E aí todo mundo já tinha o seu kart de competição próprio, eu não tinha. Eu sentei no kart do meu amigo, estava todo mundo treinando com seus próprios karts, e eu fui mais rápido que todo mundo. Aí o pessoal ficou assim de boca aberta, os caras, mas como assim? A gente está aqui treinando, o kart é nosso, você vem, senta no kart e já vira mais rápido que todo mundo, já anda mais rápido que todo mundo. E meu amigo insistiu, ele falou, esse empresário, né? Que a gente acabou fazendo uma amizade muito grande. Daniel, compra um kart, cara, vem para a equipe, a gente vai competir o campeonato que vai começar, vem com a gente. Eu falei, cara, não tem como, eu não tenho dinheiro. Ele falou, poxa, se eu pudesse eu te ajudava. No mês seguinte, ele me chamou mais uma vez no cartódromo. Isso tinha 6, 7, 8 meses que eu tinha começado a andar de kart, no caso, amador, kart de aluguel. Ele falou, cara, você consegue comprar um motor de kart? Eu falei, olha, só se eu parar de andar de kart de aluguel. Porque aí o dinheiro que eu gastava, andando uma vez, 2 vezes por mês, eu pago um parcelamento do motor em várias vezes. Ele falou, é mesmo? Eu falei, mas para que eu vou comprar um motor? Eu não tenho kart? Ele falou, não, vem cá. Ele me chamou, fora do box da equipe, tinha um kart com uma capa em cima dele. Ele tirou a capa do kart, era um kart 0 quilômetro. Ele falou para mim assim, olha, esse kart é seu. A partir de agora, você tem esse kart, você vai ser patrocinado pela minha empresa, pela empresa da minha esposa, e você vai competir o campeonato estadual de kart de 2010, e nós não queremos que você tenha nenhuma preocupação. A sua única missão é correr de kart, dar o seu melhor. E assim a gente conseguiu fazer. Eu comecei, então, a competir profissionalmente. Sim, Cláudio? Deixa eu tirar uma dúvida. Então, quando você tem o carro, como é que é? Diminui os custos para você usar o autódromo? Como é que funciona isso aí? Muito, muito boa pergunta. Olha só, infelizmente, tudo custa dinheiro. Para você entrar na pista, você precisa alugar a pista, né? Então, você tem custo de aluguel de pista, você tem custo de combustível, você tem custo de pneus, você tem custo de equipamentos que se desgastam, você tem o custo de uma equipe, dos mecânicos e da equipe. Então, tudo isso, seja treinando ou competindo, você tem que, de algum lugar, você tem que pagar isso, tem que ter o dinheiro para pagar isso. Então, você tendo o kart sendo seu, você não precisa alugar o kart. Tem muitas equipes que alugam o kart. Aí é questão de estudar e avaliar em um ano o que vai ser melhor. Eu alugar o kart para treinos e para corridas, ou eu ter o meu kart, ter um valor investido no meu kart e não ter o valor dos aluguéis para pagar todo mês. Então, é uma questão aí, é assim que funciona. É uma questão de você avaliar dentro do ano o que é melhor. Eu, por exemplo, na minha época, era melhor eu ter o kart, mas não ter o motor. A maioria dos anos que eu corri com motor alugado, porque financeiramente falando, em termos de custo-benefício, o desempenho que eu ia ter com o motor alugado, valia mais a pena eu alugar ele todo treino, toda etapa de competição, do que eu ter o meu próprio motor, comprar esse motor e ter que todo mês ficar pagando manutenção daquele motor. Como é de competição, gera muita manutenção, todo mês tem que um preparador ir lá e acertar o motor, fazer o ajuste dele para ele ficar assim, com ótimo desempenho, digamos assim. Então, eu fazia desse jeito, Cláudio. Eu vou seguir a Muito resposta da pergunta anterior, que era todo o raciocínio, mas essa pergunta eu consegui te responder, era isso? Isso mesmo, exatamente. Ótimo. Então, eu comecei a competir, pessoal, daquela forma. Com um empresário que entendeu que eu era talentoso e entendeu que eu só precisava de uma oportunidade. E aí foi uma fase muito marcante, porque além de ser o início como piloto profissional, eu estava tão feliz, mas tão feliz, que eu fiz a minha primeira corrida com
tanta dedicação, com tanta alegria, com tanto amor no peito e gratidão a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo, que eu fiz a corrida inteira em segundo lugar, eu larguei em segundo, fiz a corrida inteira em segundo, tentando ultrapassar o primeiro colocado, e eu consegui ter muita cabeça, assim, muita bênção divina de Papai do Céu. Eu passei o primeiro colocado na última volta, na última curva, na última freada, para cruzar a linha de chegada em primeiro lugar e vencer a minha primeira corrida como piloto profissional. Então foi assim, foi extremamente especial na minha vida. E o que eu conto para vocês? O que eu divido com vocês? Nossa, Daniel, você é muito talentoso, você é muito bom, você é o melhor. Não, não, não. Não sou melhor do que ninguém, nunca fui, tá? E nem tenho pretensões de ser. Eu consegui aquilo porque eu tinha muita felicidade no meu coração, eu tinha muita determinação, eu tinha muita vontade de trabalhar e realizar aquele sonho, e eu tinha sempre tive muita fé em Deus. Então, tinham muitos pilotos melhor do que eu naquela corrida, naquele campeonato, mas a minha felicidade, a minha alegria, o meu amor entregue a tudo que eu estava fazendo foi maior e eu consegui vencer aquela primeira corrida. Então, já contei isso várias vezes nas entrevistas por aí. Hoje só arrepia. Eu não choro mais. Antigamente, quando eu contava isso, eu chorava, né? De emoção. Mas, enfim. Então, ali começou a minha carreira como piloto profissional. Como eu não tinha dinheiro para bancar, minha família não tinha dinheiro para bancar os campeonatos, o campeonato de 2010 eu segui, né, com aquele patrocínio daquele empresário, da empresa da esposa dele também. E ele falou para mim, 2011, a gente segue juntos até o meio do campeonato, da metade para frente, você vai ter que ter outros patrocinadores, então já vai correndo atrás. Ele falou isso para mim no final de 2010. E aí começou a saga do Daniel Majeste em conseguir os patrocínios. Porque antigamente você tinha as empresas que tinham orgulho de investir um valor para ter a marca dela no peito do atleta, no boné do atleta. Eu estou de boné aqui, gente, não à toa. Eu estou de boné aqui com um patrocinador meu, né? Que eu tenho um patrocinador hoje dessa empresa aqui, tá? Então, você antigamente tinha empresas que queriam que o atleta usasse a camisa, que tivesse a marca no carro, que o time do bairro fosse patrocinado pela empresa dele. Hoje em dia, não é mais assim. Hoje em dia, você não é só o patrocínio pela imagem do marketing esportivo. Hoje você tem que se virar para fornecer negócios, opções, vantagens, aumento de vendas, conexões empresariais. Você tem que fazer, assim, business, a gente chama de business, dentro do que você pode fazer com o automobilismo para que as empresas tenham interesse em, no caso, investir em você como atleta. Então, sempre foi muito difícil. Eu consegui patrocínios pequenos, de empresas locais, empresas, assim, microempresas de bairro. Eu consegui patrocínio de academia, que fazia minha preparação física, para eu estar forte, estar preparado para as corridas. Eu consegui patrocínio de empresa regional, e aí a coisa foi crescendo. Eu tive patrocínio de uma empresa multinacional, ou seja, uma empresa que tem várias sedes, várias instalações. Ela está fazendo negócios, fazendo vendas em vários países do mundo, né? Eu consegui, na minha época do kart, ter patrocínio assim. Então, assim, no Rio de Janeiro, eu fui um dos poucos, na verdade, no Brasil, eu fui um dos poucos kartistas patrocinados durante toda a minha carreira como piloto. Tiveram todas as dificuldades. Em 2011, eu não consegui correr o ano inteiro, porque eu tive o patrocínio até metade do ano. Eram 10 etapas. A sexta etapa, eu consegui um outro patrocínio pessoal. Na sétima etapa, a gente não conseguiu o patrocínio. Meu pai e eu, a gente tinha um porquinho cada um, né? Cada um tinha suas economias. A gente quebrou o porquinho dele, o meu porquinho, juntamos a sétima etapa. E para vocês terem ideia, eu saí em 2011 da sétima etapa, eram 10 no total. Quando fechou essas 7 etapas que eu consegui correr, eu era líder do campeonato, tá? Eu não consegui patrocínio para as etapas seguintes, para as 3 últimas etapas do ano. E aí, eu mesmo como líder do campeonato, não consegui correr e caí para 3º lugar no campeonato. Então, assim, foi frustrante, foi doído, foi doloroso, mas o que eu tive que fazer? Não, vamos ficar de cabeça erguida, vamos trabalhar
e vamos mirar no próximo ano que nós vamos conseguir. E aí veio 2012, eu fechei o patrocínio dessa empresa multinacional que eu citei, e foi um grande ano. 2012 foi um dos anos mais difíceis, que eu disputei com um piloto de fábrica. Era um garoto, eu já era um adulto que trabalhava aqui na multinacional do aço, e eu competia contra um garoto que na época tinha 15 anos de idade, que ele só estudava e corria de kart, e ele não precisava se preocupar com patrocínio, né? Porque ele era piloto da fábrica, que fabricava o kart, que bancava tudo para ele. E eu consegui ser ali pau a pau com ele o campeonato inteiro. No final do ano, eu acabei tendo um problema de motor, ele venceu o campeonato, mas foi mérito dele também. E foi um ano especial, isso em 2012. 2013 veio o patrocínio do Eu Vou Passar, que é um dos maiores sites do Brasil para concurso público. E aí nós tivemos 3 anos de patrocínio com o Eu Vou Passar, sempre, garotada, sempre, trabalhando muito para fazer o meu patrocinador ter uma boa visibilidade, para eu como atleta, eu como indivíduo, eu apresentar uma boa imagem, né, porque eu estava representando uma empresa grande, uma empresa séria, tá? E sempre buscando aumentar as vendas. O meu patrocinador, ele precisava de alunos inscritos no site. Eu estava sempre, de alguma forma, tentando propagandear a marca dele para que mais pessoas vissem ela comigo no meu kart, no meu macacão, nas minhas mídias sociais, e pudessem ir lá e entrar no site dele e assinar o site dele. E assim, Cláudio, eu fui até 2016, eu fui algumas vezes vice-campeão estadual, eu fui tricampeão estadual de kart no Rio de Janeiro, dessa forma. Consegui, inclusive, correr uma Copa das Federações, que só correm os 3 melhores pilotos de cada estado. Então, o nível é top, top, top. E eu consegui, inclusive, ganhar a corrida na Copa das Federações. Cláudio, eu vou convidar vocês, se você concordar, eu vou mostrar os troféus, mostrar um pouquinho aqui do meu ambiente. O que você acha? Ok. Só queria já comentar contigo que você já respondeu uma série de perguntas aí. Isso. A Laila, da 3003, ela tinha deixado a pergunta para a gente, justamente se você já tinha enfrentado algum obstáculo, né? E aí você já contou uma série de obstáculos que você conseguiu já passar por cima. E a Vitória da 2005 justamente perguntou como foi, né, a sua primeira vitória. Você já contou aí que o negócio foi espetacular. Agora tem uma pergunta aqui interessante do Nairton, da 2001, que ele deixou para a gente. Você falou aí sobre um momento assim, bem tenso, né, dentro do carro, né, para você conseguir essa primeira vitória no kart aí. Então a pergunta dele foi o seguinte: como é que você consegue gerenciar o nervosismo? Como é que você consegue, se você se mantém calmo, se você fica nervoso? Como é que é o estado de, de nervo nessa... Ó, agradecer a pergunta dele, a pergunta da Laila, a da outra menina, perdão, eu esqueci o nome dela. Vitória, obrigado pela pergunta, Laila, Vitória. E para o rapaz, qual é o nome dele? Desculpa. O Nairton. Como? Nairton. Nairton, valeu, Nairton. Olha só, Nairton, é o seguinte, hoje eu sou, assim, eu posso ter a alegria de dizer que eu sou um piloto profissional completo. Hoje eu conheço técnicas de concentração, eu conheço técnicas de manter a calma. Eu tenho um estúdio em Volta Redonda que me patrocina a preparação física, que cuida até da minha estética de imagem, da minha pele, né? Então, assim, hoje eu tenho, não como um pilotão lá da Fórmula 1 ou Stock Car, mas hoje eu já tenho pelo menos essa assessoria, esse aporte, esse apoio, tá? Então... mandar um beijo lá para o pessoal do estúdio MFit, que faz a minha preparação física. Meninas, obrigado, viu? Então, bem, eu tenho uma técnica que eu aprendi na academia de pilotos da Fórmula Inter. A gente vai falar da Fórmula Inter também, como que eu cheguei lá, como que foi lá, a primeira vitória lá. Mas, enfim, eu aprendi na academia de pilotos da Fórmula Inter uma técnica para manter a calma. Os anos de competição, tanto no automobilismo virtual, que é tão difícil, quanto o automobilismo real,
os anos, eles foram me moldando, me preparando, me dando força. A experiência foi me ajudando a ter mais calma, a ter mais cabeça, né? A ser inteligente antes e durante a competição. Mas na academia da Fórmula Inter eu aprendi uma técnica muito especial que ela me ajuda a manter a calma. Então eu pratico ela regularmente e principalmente antes das corridas eu exercito essa técnica de manter a calma e de concentração para eu poder ter a melhor performance possível durante a competição. O professor João Guterres. Ô, João, você estava fazendo uma pergunta aí, pode fazer ao vivo aí. Abre o microfone, por favor. Eu acho que o João foi meu professor, cara. Pô, também, cara? Caramba! Eu acho que foi. É isso aí. Eu ter sido Você deu aula na ETPC? Eu acho que você foi Dou professor. aula. Dei aula na ETPC há 25 anos. Uia! Caramba! Que bom. Daniel, olha só. Como é que você administra a velocidade máxima do seu carro nas diversas curvas de um determinado autódromo? Estou perguntando uma pergunta mais técnica aí, de repente. Tem curva A, B ou C, de repente tem uma velocidade X, velocidade Y, não sei. Estou falando fisicamente aí. Como que é feito isso? Através de como é que fala? De treino no próprio circuito? Você vai sentindo o carro? Como é que é isso? Pergunta maravilhosa para a gente falar da física. Muito obrigado. Um presente uma pergunta dessa. Legal. Garotada, tudo que a gente estuda é importante, tá? Nem que seja para abrir nossa mente, expandir nossa mente. Tudo que a gente estuda é importante. Física de um carro de corrida. O professor João perguntou aí como que faz as curvas, como é que é isso. Claro que tem técnicas, tem procedimentos para você conseguir ser rápido pilotando o carro de corrida, conseguir dar as voltas mais rápidas. O que são assim, as principais dentro do carro de corrida? Claro, você acelerar muito, você acelerar mais que os outros. Mas o que acontece, professor? Quando você vem acelerando o carro numa reta, o vento está soprando contra você, porque você está cortando o vento com o carro, né? E você tem naturalmente o seu peso, o peso empurrando para trás, a força empurrando para trás. Quando você freia o carro, tem uma distribuição de peso de trás, para frente, tá? Então, o peso, ele vem para frente do carro e aquela carga fica em cima da suspensão e dos pneus dianteiros. Então, você tem que sentir muito bem isso no seu corpo, porque você é muito bem amarrado no banco do carro de corrida. Você tem que sentir isso no teu corpo, no próprio peso que você está dando no pedal de freio. Eu estou falando isso, eu estou pisando no freio aqui do simulador. E no volante. Tudo isso você sente, essa distribuição de peso que a física você sente no teu corpo, tá? E você usa a tua habilidade, esse feeling, tá? Esse sentimento, você usa ele para controlar a velocidade do carro. Com a prática, você sabe que, distribuiu muito peso. Vou passar direto do ponto que eu tenho que entrar da curva. O carro vai escorregar porque eu distribuí errado o peso. Quando você entra numa curva, você distribui o peso de um lado para o outro, tá? Então, da mesma forma, você tem que equilibrar o carro para quando você entrar na curva, essa distribuição de peso não ser forte a ponto de você perder o controle do carro. Da mesma forma, só para concluir, na hora de acelerar, né? Você volta a acelerar, saindo da curva, então é o peso lateral que volta a ser distribuído aqui para trás. Física pura. Beleza, lei de Newton. Isso aí. Obrigado. Então, a gente tem mais perguntas, mas antes de a gente continuar, vou deixar você à vontade para mostrar para a gente aí. Vamos lá. Os prêmios, né? Ótimo, ótimo. Vamos lá, então. Nós estamos aqui no meu quarto, tá? Tem meu quarto aqui, ele é um pouco tematizado, vou mostrar para vocês. Deixa eu trocar a câmera. Vamos lá. Trocando a câmera. Cláudio, agora eu esqueci onde troca a câmera, mas eu vou lembrar. Alternar. Pronto, lembrei. Aí, ó. Então, aqui, quando eu era bem novo ainda, essa estante aqui, eu tinha as minhas miniaturas.
Então, vocês podem ver que tem algumas miniaturas de carros aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha uma coleção de Ferrari na época. Isso quando eu era criança, adolescente. Só que aí eu comecei a competir e vieram os troféus. Aqui, ó, só. Tem mais uma miniatura legal ali em cima também, tá vendo, ó? E esse, só para mostrar aqui para vocês, ó, esse caminhãozinho foi o primeiro presente que meu pai me deu quando eu ainda era bebê. Quando eu comecei a competir, isso aí era só uma estante de carrinhos. Aí os troféus começaram a chegar e a gente começou a ocupar, né, essa estante com os troféus. Só que a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e virou essa parede do lado de cá aqui, ó. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho na casa de 80 troféus, tá? Eu tenho troféus aqui do automobilismo virtual, eu tenho troféus do kart, por exemplo, esse é um troféu de campeão de 2015, é o campeão estadual de kart de 2015, tem troféu da Fórmula Inter, tem troféu aqui, ó, mais troféu da Fórmula Inter, eu tenho joias aqui da Fórmula Inter de volta mais rápida, de pole position, tem alguns outros prêmios aqui, né, que meus patrocinadores, tá? Eu tenho aqui uma homenagem que eu recebi na Câmara dos Vereadores de Volta Redonda e toda a paixão registrada aqui nos objetos que eu tenho, né? Então, bem, é isso. Deixa eu voltar. Ah, e aqui o meu simulador, né? Onde hoje eu tenho um simulador profissional, onde eu participo das competições online. Então, é um computador, né? Aqui eu tenho um computador e aqui eu tenho um cockpit da Extreme Sim Racing, que é a empresa, né, que eu disse para vocês me patrocina. É um banco de competição. Eu tenho os pedais de acelerador, freio e embreagem, teclado aqui normalmente, o mouse do computador. E eu tenho aqui um volante, né, que ele é um volante com force feedback e na corrida ele me toda aquela física que a gente respondeu para o João, esse volante com o force feedback dele, ele faz eu sentir na minha mão na hora de pilotar o carro de corrida. Então é um espaço aqui legal, graças a Deus, que eu tenho bastante orgulho. Hein, Daniel? Sim. Era uma dúvida nossa, né, até minha mesmo, qual a diferença da corrida virtual para a corrida real? Aí agora você já esclareceu tudo, né? A corrida virtual seria a profissionalização de um jogo, né? Perfeito, perfeito. A corrida virtual ela é igual à corrida real, tá? A diferença são os mundos reais e virtuais. A corrida virtual está num jogo de computador ou no jogo de videogame, mas é uma corrida que você disputa contra outras pessoas pela internet. A corrida real é aquela corrida lá no autódromo, os carros, as equipes, os pilotos, mas a corrida em si é real. Hoje é tão profissional que a minha equipe, né, eu tenho patrocínio para correr pelo computador aqui do Banco Regional de Brasília. Então, o BRB, Banco Regional de Brasília, é o patrocinador da minha equipe virtual. Garotada, quando eu falo em patrocinador, são empresas que investem, tá? São empresas que, de alguma forma, elas pagam um salário, ou elas investem com equipamentos, ou fornecem produtos, tá? Então, não sou rico, estou muito longe disso, eu continuo tendo a renda de uma pessoa normal da cidade de Volta Redonda, mas hoje eu já consigo gerar renda com a minha equipe de automobilismo virtual e também com a minha imagem de piloto real, digamos assim. Ok. E aí, Cláudio, só para completar, esse equipamento aqui, eu piloto o carro e na tela do computador eu vejo a imagem como se eu estivesse dentro do carro de corrida. Show. Aí é transmitido na internet e quem assiste está vendo uma corrida como se estivesse vendo uma corrida normal na TV. Você ia perguntar aí, Josi? Vou fazer uma perguntinha? Isso. Então, Daniel, estou vendo o seu histórico, né, de 2010 até agora, são 10 anos de carreira, de luta, suor e muitas conquistas.
Não é nem bem uma pergunta, mas é mais uma constatação para os nossos alunos que estão participando aqui com a gente. Estou vendo que tem bastante molecada, né, que a professora Sandra convidou também, alunos de 8º, de 9º ano. E Fala, temos garotada. alunos também. Durante esses 10 anos, o que eu pude observar em você, que não se dá para ficar na zona de conforto, né? Você, no primeiro ano de competição, apesar de você ter conquistado suas vitórias, você não conseguiu manter por muito tempo o seu patrocínio. E aí, a cada ano, né, pelo menos até 2016, pelo que eu pude gravar, cada ano foi uma luta diferente. Tanto que uma delas, né, em uma das suas lutas, digamos assim, ela foi perdida, porque você só foi até a 7ª etapa e caiu para 3º lugar, porque não conseguiu concluir as outras 3. Então, assim, pelo que dá para concluir disso tudo, que mesmo com uma carreira consolidada, todo ano é uma luta. Você necessita estar muito bem fisicamente, muito bem mentalmente, para dar sequência à atividade que você escolheu, não é isso? Exatamente, Josilene. A outra pergunta que é um presente. Muito obrigado. Garotada, o que teve de gente puxando meu tapete ao longo da minha carreira como kartista, vocês não fazem ideia. Eu comecei em 2010 e eu fui ganhar o meu primeiro título em 2015. Porque até 2014 tiveram anos que teve gente que, por inveja, por eu ser um cara humilde, sem dinheiro, que estava lá ganhando corridas, teve gente que fez de tudo para puxar meu tapete. Teve gente me atrapalhando de propósito dentro da corrida, batendo no meu kart, sabendo que eu não tinha dinheiro para ficar arrumando kart todo mês. Eu tinha que enfrentar essas dificuldades dentro da pista, fora da pista. Eu tinha que enfrentar as dificuldades de conseguir o dinheiro para eu competir, conseguir os patrocínios para eu competir, e eu ainda tinha que conciliar tudo isso com o meu trabalho. Lembre-se, eu trabalhava na multinacional do aço aqui. Por quase 16 anos eu trabalhei nessa empresa, com muito orgulho, e sou muito grato a essa empresa, inclusive. Mas foi muito, muito difícil. Eu só consegui ser campeão porque eu não desisti e porque eu trabalhei. Cada ano que alguém puxava o meu tapete ou que alguma coisa dava errado, no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, eu estava lá de novo, com mais garra, melhor preparado e trabalhando para conseguir vencer as corridas e vencer o campeonato. Então, todas as dificuldades, como atleta, com a parte comercial, com a parte de indivíduo, filho, membro de uma sociedade, eu tive todas essas dificuldades, mas não desisti e trabalhei pesado, por mais que a vida batesse, a vida bate muito, as pessoas batem muito, mas eu consegui ir em frente e conquistar. Aí, fechando a resposta da sua pergunta, Josilene, eu, em 2015, olha só, garotada, em 2015, foi meu primeiro ano que eu fui de fato campeão. Eu já tinha sido vice-campeão 2 ou 3 vezes. Em 2015, eu consegui disputar 2 categorias. Eu fui campeão das 2 categorias em 2015 e até o primeiro dia de corrida do campeonato de 2016 eu não tinha nenhum patrocínio. Eu fui campeão de tudo que eu competi no ano anterior. Eu continuava competindo no simulador, continuava ganhando as corridas. Mas eu não consegui nenhum patrocínio para 2016. Porque é crise, porque é isso, a empresa não tem dinheiro, as empresas não têm dinheiro, não dá para investir agora, queria te ajudar. Mas sempre os papos nas empresas eram esses. E aí eu não consegui, mas onde eu estava no primeiro dia de campeonato de 2016, eu estava no cartódromo, eu estava com os meus equipamentos, eu estava pronto para competir. Mas as pessoas, e aí, você não vai para a pista? Pessoal, não vou porque eu não consegui patrocínios. E aí eu consegui, a equipe me ajudou com mão de obra, uma pessoa pagou aluguel, eu consegui, na verdade, um fornecimento de motores, e um amigo pagava a inscrição para mim. E em 2016, eram 4 etapas somente, em 2016, eu consegui correr a primeira, não corri a segunda porque não tinha patrocínio, não tinha dinheiro, eu não queria que as pessoas ficassem pagando para mim, tá? E aí na terceira e na 4ª etapa eu consegui alguns pequenos patrocínios e aí eu já estava um pouquinho melhor financeiramente, a gente fez uma vaquinha, quebrou mais um pouquinho, eu consegui correr e fui campeão mais uma vez. Então, assim, tudo
fazendo força contra, mas eu consegui estar lá e consegui vencer. Mais uma vez, eu era melhor que alguém? Não. Eu só estava trabalhando mais, eu estava entregando mais a minha dedicação e o meu amor comparado às outras pessoas, e aí eu consegui competir e vencer em 2016 também. Daniel, assim, completando essa resposta que você nos deu, já que a gente está, né, falando para alunos, essa semana toda a gente veio falando isso para os nossos alunos, que o dono do nosso destino somos nós, que as intempéries, né, da vida não pode bloquear o nosso sonho. A gente está vivendo esse momento de aulas remotas, e eu falei isso em todas as lives que a gente teve com os nossos alunos, que seja desta forma, que cada um assuma a responsabilidade para si do seu futuro. A aula remota está difícil? Tá. A aula remota é difícil financeiramente? Então, são várias as barreiras. Mas, se eu desanimar no primeiro momento, mais difícil vai se tornar. E aí você vem agora e dá esse depoimento, vem de encontro ao que eu falei com esses alunos, que é importante que a gente corra atrás dos nossos sonhos, né? Com todas as dificuldades que você enfrentou, né? Com todas as belezas que você apresentou, você não teve garantido o seu patrocínio até o final, mas também você não desistiu. Você correu atrás, até que você pôde se firmar neste assunto. Muito bem, muito obrigada pela sua resposta. Eu que agradeço. O Michel tinha colocado aqui uma pergunta. O Michel foi um dos primeiros a chegar aí, né? Fala, Michel. Ele tinha colocado aqui, ele tinha colocado aqui justamente a pergunta assim: quais os conselhos que você daria para alguém que queria se tornar um piloto? Já está aí a receita, né? O cara tem que ser resistente, né? O cara tem que ser insistente, e o famoso nunca desista, né? O famoso nunca desiste. Muita obstinação, vontade. Eu coloquei uma pergunta aí. Sim, pode falar. Eu pensei que o Cláudio ia perguntar para mim, que eu estava acompanhando o chat aí. Se existe, Daniel, algum curso específico que você possa estar aí indicando para os nossos alunos? Sandra, obrigado pela pergunta também. Olha, hoje eu dou minhas aulas particulares para pilotagem, tanto de kart quanto no simulador, mas não é um curso. Você tem cursos, né, para você ser um piloto, mas não em Volta Redonda. Na verdade, a gente vai achar isso em São Paulo ou em outros estados, porque, infelizmente, ainda teve esse contra, né, na minha carreira. O estado do Rio de Janeiro, infelizmente, ele está assim, zerado de automobilismo, né? Infelizmente, a corrupção, a ganância das pessoas acabaram destruindo o autódromo que tinha no estado do Rio de Janeiro. Então, hoje, a gente não tem atividade de automobilismo, tá? Tem cursos em São Paulo para pilotos, inclusive para tirar a carteira de piloto. Mas, assim, o que eu indico hoje para quem quer começar a competir ou a virar um piloto? O caminho mais barato que você tem é o kart amador, onde eu comecei depois do automobilismo virtual, e o próprio automobilismo virtual. Por quê? O automobilismo virtual você vai praticar ele ou pelo videogame ou pelo computador. São itens lá que têm custo, né? Mas você compra uma vez e depois você só precisa ter internet, tá? O kart, você precisa sempre estar lá gastando para treinar e para competir. Mas, assim, não tem uma outra saída, né? Eu espero que dê tempo da gente contar. Eu tive um convite do prefeito, né? Eu fiz uma campanha para ser visto pelo prefeito de Volta Redonda. E, graças a Deus, ele me viu, ele me abraçou, ele me convidou para coordenar um projeto na cidade. Nós temos um projeto que, infelizmente, assim, não está em andamento a todo vapor por causa da pandemia. Era um projeto que a gente ia precisar estar com as crianças presencialmente. Hoje eu toco esse projeto com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, SMEL, mas assim, a gente tem esperança, né? O prefeito e eu, a gente tem esperança que esse projeto ele possa ser realmente um curso que vai inserir as nossas crianças de verdade, né,
nas competições, mesmo que sejam as competições de nível amador. Ok. O Daniel, tô vendo que o negócio tá ficando aqui, tá difícil de parar. A gente vai. Eu queria que você, rapidinho, só para terminar essa fase aí, a Patrícia, professora Patrícia Alvim, está perguntando aí se você tem algum jogo específico para indicar para a criança já começar a, né, brincar. Tem sim. Bem, no videogame, eu não jogo videogame, eu jogava videogame quando era muito criança, mas no videogame tem o Forza no Xbox e tem o Gran Turismo no PlayStation. Eu recomendo fortemente o Gran Turismo no PlayStation. Ele não chega a ser um simulador com todos os detalhes que tem no computador, mas ele tem campeonatos de visibilidade mundial, inclusive levou o brasileiro Igor Fraga, né, a ser patrocinado e a correr na Fórmula 3, patrocinado pela Sony, pelo PlayStation. Então, no PlayStation, recomendo, entre o Xbox e o PlayStation, não estou fazendo propaganda para nenhum nem para outro, né? Mas PlayStation com o Gran Turismo, tá? No computador, eu recomendo ou o iRacing ou o Automobilista 2, que acabou de ser lançado. Porém, são simuladores, eles podem servir como diversão, mas eles já têm um nível de complexidade maior do que o videogame. Beleza, eu tô colocando aqui no... Michele, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Daniel. Como o professor João puxou a sardinha para a física, eu vou puxar um pouquinho para o nosso lado pedagógico de ver, né? Além da persistência, né? Porque a gente fala muito nas escolas de educação integral com relação a desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? A trabalhar essas habilidades. Além da persistência, que a gente já percebeu em você que, assim, eu acho que é a palavra da sua vida, né? A persistência. Mas, além da persistência, quais outras habilidades socioemocionais que um jovem, que geralmente é imediatista, né? Os adolescentes, os mais novos, eles querem tudo para ontem, né? Então, quais foram as habilidades emocionais que você precisou trabalhar em você para deslanchar essa carreira? E queria fazer uma observação de que essa sua sala aí é merecida, viu? Michele, muito obrigado pela pergunta e pelo elogio aqui no meu cantinho. Eu estou sendo presenteado aqui, hein, Cláudia? Vou ficar te devendo um monte de presente que eu estou ganhando aqui hoje. Muito obrigado. Mais um aí pela pergunta da Michele. Michele, resiliência para tudo na vida. Criançada, a vida bate pra caramba, tem que ser forte, tem que aguentar a pancada. A vida vai te dar pancada de cima, de baixo, de um lado, do outro, da frente, de trás. Vai doer, vai ter hora que você acha que você não vai aguentar, vai ter hora que você acha que você vai morrer, mas você não pode cair. Cabeça erguida, fé em Deus, honestidade, verdade. Vamos em frente, vamos estudar, vamos trabalhar, que a gente consegue chegar lá. Persistência, Michele, resiliência. Resiliência para, assim, garotada, resiliência, em resumo, é a sua capacidade de receber não, de apanhar, de não conseguir o que você quer, de sofrer, de sentir dor, mas você continuar forte trabalhando com foco no que você quer. Tem que ter muita resiliência e eu acrescento também, além de todas as coisas que eu falei ao longo desse tempo aqui, paciência. Paciência. O ser humano quer tudo para ontem. Não adianta. Olha, eu comecei em 2010 no kart de competição, ganhando a minha primeira corrida como piloto profissional. Eu fui ser campeão em 2015. Eu tive um monte de gente para falar, não vai dar em nada. Um monte de gente que olhava para mim assim, tipo assim, poxa, esse cara é um sonhador. Sim, eu sou um sonhador, mas eu não desisti do meu sonho, tá? Então, da primeira corrida em 2010 até 2015, até o dia que eu ganhei a corrida da final para ser campeão em 2015, olha quanto tempo eu tive que ser forte,
esperar, ser resiliente, ter paciência para tudo dar certo. Aí, Cláudio, eu vou seguir a resposta para a Michele, para como que nós chegamos na Fórmula Inter, que aí, Michele, que aí eu vou falar também dessas propriedades da pergunta da Michele. Perfeito. Inclusive, Daniel, é a grande curiosidade da galera entender o que é a Fórmula Inter, aí você vai explicar como é que surgiu e como é que você entrou nessa competição, né? Bora lá, vamos lá. Bem, enquanto eu competia de kart, aquele sonho que eu tinha lá do simulador, de um dia correr de carro de corrida em Interlagos, nem que fosse eu pagando para uma equipe, em 2015 a Fórmula Inter foi lançada. Primeiro, o que é a Fórmula Inter em resumo? A Fórmula Inter é uma categoria nacional, é um carro de fórmula. Eu vou tentar mostrar uma foto dele aqui para vocês. Fórmula Inter é um carro de fórmula. Vamos tentar aqui. Vocês me desculpem o mau jeito, tá? Aqui, o Fórmula Inter aqui, ó. Esse é o Fórmula Inter. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá legal a imagem, Pause? Dá para ver? Aqui, ó. Então, esse é o Fórmula Inter, tá? É o carro de corrida. Essa é uma categoria Daniel, de nacional. esse carro, inclusive, estava na nossa divulgação. Isso, é o carro, ó. Esse foi o primeiro Fórmula Inter que eu corri, tá? Esse aqui foi quando eu comecei a campanha de piloto de Volta Redonda. Então, esse carro, o Fórmula Inter, ele é uma categoria nacional, tá? Que um empresário criou uma frota de veículos para poder o quê? Poder democratizar o acesso ao automobilismo no Brasil. Todas essas fotos sou eu, tá, gente? Então, para democratizar o acesso ao automobilismo é o quê? É fazer com que pessoas que não têm o dinheiro para competir, que elas possam estar dentro do carro de corrida competindo. E aí ele criou esse carro 95% nacional, só tem 2 itens nesse carro, com centenas de peças, só tem 2 itens que são importados. Todo o restante, até a fibra de carbono desse carro, é produzida no Brasil. Então, esse carro, que tem 4,32 metros de comprimento, ultrapassa 200 km por hora, é um carro com boa tecnologia. Ele é um carro barato de correr. É muito dinheiro, porém, o custo-benefício, quando o piloto corre nesse carro, é muito mais baixo comparado quando ele corre em outros carros. Então, esse empresário criou essa categoria e aí ele criou uma academia de pilotos nessa categoria e dessa academia de pilotos, ele fez o quê? Ele fez um acesso democrático em que cada piloto podia gravar um vídeo contando por que ele merecia estar na academia de pilotos da Fórmula Inter. Esse vídeo ficava 10 dias na página oficial da Fórmula Inter e os 10 vídeos mais comentados, o dono do vídeo, né, o candidato que fez o vídeo, ele ganhava a vaga na academia de pilotos da Fórmula Inter. A academia era um ano inteiro de academia com 11 disciplinas. Então, eu tive aula de pilotagem, de vendas, de marketing, de media training, de captação de patrocínio, de preparação física, preparação psicológica. Eu tive uma série de disciplinas que me prepararam para ser um piloto profissional, ou seja, um piloto que ia correr bem com carro de corrida, mas que também, fora da pista, ia conseguir captar todos os recursos que ele precisava para viver como piloto. E aí eu fiz o meu vídeo falando por que eu merecia estar na academia. O vídeo ficou lá, eu trabalhei muito para o meu vídeo ter visibilidade, para as pessoas comentarem no meu vídeo, e o meu vídeo foi o mais comentado do Brasil. Eu entrei na Fórmula Inter em primeiro lugar. O meu vídeo teve quase 700 comentários válidos, um cara daqui de Volta Redonda sem dinheiro, que trabalhou e teve mais comentários que todo mundo no Brasil que tentou entrar na Fórmula Inter através daquele processo de popularidade, digamos assim. Tudo isso na época foi pelo Facebook. E assim eu entrei na categoria, nessa academia
eu tive a minha primeira corrida subsidiada. Garotado, o que é isso? Eu pude fazer uma corrida e os custos daquela corrida, a própria categoria me ajudou a conseguir patrocínios que pagassem esses custos. Eu não consegui repetir o feito, eu não consegui vencer a minha primeira corrida como piloto da Fórmula Inter, mas eu fui segundo lugar. Então, assim, não foi a vitória primeiro, mas foi o segundo, com vários pilotos que já corriam em outras categorias. Para a gente, foi uma grande vitória. Foi assim que eu cheguei na categoria, isso que é a Fórmula Inter. O áudio. Boa. Então Daniel, me conta aí como é que tá, assim, dá uma resumida na trajetória na Fórmula Inter e como é que está hoje, né, a questão da Fórmula Inter. Muito bem, muito bem. Bem, a minha primeira corrida foi em janeiro de 2017 e eu fui em segundo lugar. Como eu não tinha o dinheiro, eu tive que, assim como eu fazia no kart, eu tive que ir procurando patrocinadores, buscando patrocinadores, me reinventando, inventando oportunidades de negócios legais para as empresas com quem eu queria ter patrocínio para poder conseguir fazer uma outra corrida. Aí, mais uma vez, reforçando a pergunta da Michele, eu corri em janeiro de 2017. Eu só consegui correr de novo em dezembro de 2017, que eu fui fazer a minha segunda corrida. Então, foi paciência, Michele, foi resiliência para conseguir manter trabalhando. E o que eu fiz durante todo esse tempo? Eu não tinha o dinheiro para ir lá correr, mas eu trabalhava de segunda a sexta na empresa, pegava o ônibus sábado, 2 horas da manhã, para 8h30 da manhã, tá no autódromo, dentro do autódromo, no box da Fórmula Inter, para acompanhar a categoria, mesmo que eu não tivesse dinheiro para correr. Isso, assim, as pessoas enxergavam isso assim com muito valor, porque eu ficava em São Paulo no final de semana de corrida, acabava a corrida, eu voltava para Volta Redonda, porque segunda-feira tinha que trabalhar de manhã. Então, as pessoas falavam assim, pô, esse cara não tem dinheiro, ele gasta dinheiro do bolso dele, do salário dele, para vir para São Paulo, para estar aqui acompanhando a categoria. Olha só que história, que determinação, que vontade que esse cara tem de estar aqui. E aí eu corri em dezembro de 2017, fui fazer outra corrida só em outubro de 2018, foi quando eu consegui outro patrocínio, e em 2019 eu consegui já ter, assim, eu consegui um apoio do prefeito, não em patrocínio, né? A prefeitura ela não pode patrocinar um atleta profissional, mas ele me ajudou, assim, a pondo algumas pessoas da equipe para me ajudar a abrir portas com empresas da cidade. Com isso a gente conseguiu mais um patrocínio aqui, outro patrocínio ali, e acabou que em 2019 eu consegui fazer 5 corridas. E aí sim, dessas 5 corridas, eu fiz 2 pole positions, eu fiz 2 segundos lugares e eu fiz 2 vitórias. Tive 2 vitórias no ano passado de 5 corridas. Uma das corridas eu estava disputando a primeira posição, mas infelizmente teve uma quebra no carro e foi a única corrida das 5 que eu não terminei ou em segundo ou em primeiro. Bem, 2020 eu tenho um projeto tanto de marketing esportivo e captação direta de patrocínio, tanto projeto de lei federal aprovado para captar patrocínio incentivado através do imposto de renda das empresas. Porém, veio a pandemia, então está tudo muito difícil, muito incógnita, né? A gente não sabe ainda o que vai acontecer para um lado ou para o outro, mas eu estou trabalhando nesses projetos em paralelo, em cada um deles, para eu conseguir os recursos aí para poder disputar um campeonato inteiro da Fórmula Inter e a gente tentar trazer o título da categoria para Volta Redonda. É um cinturão dourado, o prêmio é um cinturão, igual o cinturão do UFC, grandão cinturão. A gente quer trazer ele para Volta Redonda. Eu estou trabalhando para fazer isso acontecer em 2020. Beleza. Já que você fechou aí, eu vou tentar. Eu falei que eu tinha guardado um vídeo aqui para a gente compartilhar. Eu vou tentar compartilhar esse vídeo aqui. E aí você faz um breve comentário e depois... nosso tempo praticamente estourou, né?
A conversa tá boa. Cláudio. Cláudio, só um minutinho, é que você me desculpa o hábito de acompanhar o chat, mas é porque eu faço isso diariamente. O Neemias fez uma pergunta bastante interessante aqui, que ele perguntou se você já teve algum problema psicológico na carreira, alguma coisa que já tenha te abalado psicologicamente. Eu achei bastante pertinente a pergunta. Tá, ótima pergunta, obrigado pela pergunta dele. Como é que é, Neemias? Isso, Neemias Sampaio. Eu não sei se eu entendi o nome dele direto, mas isso, obrigado. É isso mesmo. Beleza, Neemias, obrigado pela pergunta, por estar acompanhando, por estar interessado. Olha só, problema psicológico. Eu tenho um pouquinho de problema com ansiedade, tá? Então, assim, eu fico muito ansioso, tenho que controlar isso. E isso, às vezes, acaba que assim, isso se externa através da minha própria pele, do meu próprio corpo. Então, às vezes, assim, eu fico com a pele irritada, mas, assim, de ansiedade constante de estar nessa luta. Será que eu vou conseguir correr? Será que eu vou conseguir estar dentro do carro para competir? Eu não tive problema psicológico como competidor, como piloto que precisa estar no carro preparado para ter a melhor performance. Eu tive toda essa dificuldade, essa ansiedade de, tipo assim, não saber, gente, será que eu vou estar, que eu estarei na próxima corrida? Será que eu vou conseguir disputar o campeonato? Então, sempre foi difícil essa parte, mas eu sempre trabalhei muito isso, tentando ser calmo, tentando ser resiliente, botando amor dentro do trabalho que eu faço e tendo fé em Deus. Minha fé em Deus, tenho certeza que sempre me ajudou muito. Show. Vou tentar aqui agora. Só para complementar para o pessoal, a gente está no finalzinho, né? O automobilismo virtual, ele me abriu portas agora, né? De repente, vocês viram aí, nós tivemos muita aparição na Globo nesses 2 últimos meses e uma equipe da Stock Car criou uma seletiva para ter 2 representantes no eSports, né? Ou seja, no simulador, no automobilismo virtual. Foram mais de 600 pilotos inscritos no Brasil para 2 vagas. E eu tive a felicidade aí de ganhar uma dessas vagas, uma dessas competições. Passei pelas classificatórias, corri as 2 finais, ganhei uma corrida, fui segundo na outra e ganhei aí no somatório de pontos. Então, hoje eu sou piloto da Crown Racing Team, que é um dos times mais tradicionais e mais vitoriosos na Stock Car, que é a principal categoria do Brasil. Então, ou seja, garotada, eu consegui abrir mais uma porta com trabalho, com dedicação. E olha, eu comecei a carreira como piloto profissional em 2010. Mas lembra, eu comecei minha carreira como piloto no simulador lá na minha adolescência. Então, olha quantos anos passaram para, de fato, eu conseguir chegar a ter esses resultados aí. Show. Então, vou tentar aqui, Daniel, compartilhar com você aquele vídeo que eu achei muito interessante, muito emocionante. Vamos lá. Esse é bom, esse aí é demais. Obrigado, Senhor, a vitória é sua, toda honra e toda glória para ti, Senhor, hoje, agora e para sempre, Pai, obrigado. É isso aí, é só esse pedacinho mesmo. Conta para nós aí sobre essa vitória aí. Você estava tentando me emocionar, né? Desde o início, você se planejou, você se programou, você preparou o material para me deixar emocionado, né? Ah lá, já tá com o olho cheio d'água. Legal, gostei, hein? Poxa vida. Obrigado, Cláudio. Não tem como, cara. Pessoal, esse vídeo foi da minha primeira vitória na Fórmula Inter. Aí, vamos contar a história. Eu assinei contrato com a Fórmula Inter em agosto de 2015, tá? As corridas começaram
em janeiro de 2017. Essa vitória aí foi na minha terceira ou quarta corrida, se eu não me engano, em abril de 2019. Olha quanto tempo levou para eu conseguir correr de maneira mais frequente até conseguir chegar na minha vitória, que foi em abril de 2019. Esse vídeo que o Klauser mostrou foi quando eu cheguei com o carro no box depois da corrida e me entregaram a bandeira quadriculada, veio todo mundo para cima de mim para me dar parabéns, e a emoção falou muito mais forte ali. Eu comecei a chorar e agradecer a Deus por ele ter permitido eu realizar aquele feito de conseguir minha primeira vitória, e a vitória para mim é dele, então eu estava muito emocionado ali, do jeito que eu estou aqui agora. Agora eu estou um pouquinho mais controlado, mas o Klauser conseguiu. Obrigado, Klauser. O áudio. A gente está chegando no final, então eu vou fazer uma inversão aqui na programação. Antes do agradecimento, eu vou fazer aquele bate-bola. O papo foi bom. Eu acho assim, é sempre legal a gente sair com aquele gostinho de quero mais, do que sair, poxa, aquela reunião foi cansativa. Não, a entrevista foi muito boa. E vou fazer aquele bate-bola em que eu pergunto rapidamente uma palavra sobre alguma coisa, e você me responde em uma resposta curta, e depois a gente faz o agradecimento, né, a Josi, e faz as considerações finais, aí a gente termina. Então, o bate-bola é o seguinte: um medo. Medo? Rapaz, que difícil. Eu não costumo ter medo das coisas, não. Eu tenho respeito pelas coisas. Cara, é medo... Olha, é medo de desistir. Só de desistir. Um defeito que você acha que tem? Defeito. Eu sou perfeccionista mais da conta, tá? Eu tento fazer tudo com muita perfeição e isso leva tempo. Isso consome mais tempo do que eu deveria para realizar determinadas coisas. Eu sou perfeccionista em excesso. Um arrependimento? Poxa vida, um arrependimento... Perdão, eu não tenho arrependimento. Eu faria tudo de novo. Legal. Uma frase? Acho que... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito bom. Um sonho? Chegar na Stock Car, ser campeão. Ser competitivo. Chegar na Stock Car, ser competitivo, ser campeão. Uma inspiração? Rapaz, eu sempre fui muito inspirado pelo Ayrton Senna e pelo Rubens Barrichello. O Rubens, apesar de ser muito injustiçado, na verdade, ele é reconhecido no mundo inteiro, menos no Brasil, né? Inspiração é o Senna e o Rubinho. Ok. Felicidade para você é estar com a minha família e fazer o que eu amo. Uma palavra que defina Daniel Majeste? Uma só? Poxa vida, desculpa não ser tão rápido no bate-pronto, mas uma palavra. Rapaz. Dedicação. Dedicação, não tem jeito, é dedicação. Conseguiu uma palavra boa. Fechamos, Daniel. Eu queria te agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de conversar com você. Né, agradecer aos professores que ajudaram aí. Não vou querer citar nome aqui, não, porque senão eu vou ser injusto. Agradecer a Josi, a Monique, né, como diretoras, que me deram um apoio aí para a gente fazer esse trabalho. Quero deixar também registrado aqui para o Fábio. Fábio é um amigo que a gente quase ninguém aqui conhece, mas o Fábio foi quem ajudou a gente no trabalho de divulgação, nos folders, naqueles vídeos que a gente colocou lá, né, no Facebook. O Fábio ajudou a gente a fazer esse trabalho. Agradeço a toda a equipe diretiva,
todo mundo, o pessoal da regional que esteve aí, a Michele, né? Agradeço mesmo e deixo a palavra de encerramento agora com a Josi. Cláudia, eu que te agradeço. Foi, nossa, maravilhoso esse momento. Estou com um sentimento muito gostoso dentro de mim. E, assim, o Daniel, ele reforçou muita coisa que eu venho pensando. Esse tempo que a gente está de quarentena, né? Todo mundo guardado no seu quadrado, todo mundo com a sua família, sendo obrigado a ficar com a sua família muitas das vezes. E assim, muitos não tinham esse hábito. E o conviver com a família, quando eu falo assim, eu sendo obrigada a conviver com a família, não é aquele momento em que você, cada um está no seu quarto, cada um está com o seu celular, cada um está fazendo uma outra coisa, não. A gente tem passado tantas horas juntos que a gente está descobrindo novas coisas dentro da nossa própria casa. Eu venho descobrindo muita coisa boa dentro de mim. Estou aqui para te falar, Daniel, que eu também sofro de ansiedade desde criança, sempre fui ansiosa, sempre fui muito perfeccionista também. Eu acho que esse é o nosso ponto em comum. O fato de ser perfeccionista nos torna muito ansioso, mas ao mesmo tempo, essa prática da perfeição, né, nos leva a ter também resiliência e paciência. Resiliência é uma palavra que está sendo muito usada agora, mas que poucos sabem o significado, e a paciência, que a gente já deveria ter e não tem. A gente, muitas das vezes, nos sentimos obrigados a apresentar resultados, mas esses resultados acabam vindo somente com o tempo. A Michele está aqui, né, com a gente. A Michele, eu a conheço há um tempo, dos nossos encontros de regional. Quando eu comecei a ser diretora adjunta na nossa escola, a Michele trabalhava lá no quadro de horário. Michele me auxiliou muito nesse momento, né, de mexer com o quadro de horário, para aprender a trabalhar com essas coisas. Ela tinha paciência para ensinar, que não era um sistema muito bom de se trabalhar. Aí ela saiu, foi fazer uma outra coisa, agora voltou e ela nos acompanha a todo momento. E eu sempre gosto de falar dessas pessoas, né? A Neide, lá na parte dela, né? No que consta para ela, na parte lá do ensino, na sala da Adriana, a Ariadne, a própria Adriana, que não deve ter podido participar hoje, mas eu tinha chamado ela, que assim, quando a gente quer fazer alguma coisa e quer fazer direito, que é o que você chama de perfeccionismo, a gente tem que buscar as informações, a gente tem que buscar o melhor caminho para ser feito. E aí, quando a gente conta com pessoas disponíveis a nos ajudar, esse caminho se torna mais fácil, né? E aí eu vejo que você teve muita gente que se propôs a te ajudar e com isso fez com que você não desistisse. Isso é muito bom. Quando você passa isso para os nossos alunos, né, que nessa sua trajetória, nesses seus 10 anos, o que mais contou para você não desistir foram 3 pilares, né, na sua vida. Uma foi a sua família, a outra foi os seus amigos que você encontrou no caminho, mas o principal que foi a fé em Deus, que é aquela pessoa, né, que você se inspirou, aquele ser que te iluminou e falou, você é capaz, você veio aqui nesse mundo para isso e você vai conseguir. Então, quando a gente toma para si essa inspiração, tudo dá certo. E uma outra coisa que eu queria frisar, para não ser assim, muito longa nas minhas palavras, é que, independente da nossa origem, a gente pode obter o sucesso, sim. E esse sucesso não necessariamente precisa ser só no tocante ao monetário, ao dinheiro. O nosso sucesso ele pode
passar pelo reconhecimento, o nosso sucesso pode passar nas coisas boas que a gente tem que ensinar, tem para ensinar para o outro, e muito, muito além somente do dinheiro. Como você disse, né, durante um bom período, gente conhecida, gente com um pouquinho mais, vamos dizer assim, de condições monetárias do que você, tentou te dar uma rasteira, tentou te derrubar. Mas você, com toda a sua paciência, com todo o embasamento de família que você tinha, você seguiu em frente. E é isso que nós precisamos mostrar aos nossos jovens. Não é o lugar da onde você veio que te faz uma pessoa melhor ou uma pessoa pior, mas sim o que Deus te mostra, os ensinamentos da sua família, os ensinamentos da sua escola, que vão te colocar no trilho e fazer que você obtenha um sucesso. Muito obrigada mesmo pelas suas palavras. Estou, assim, emocionada com tudo que eu ouvi hoje. Feliz da vida, tá? E uma outra coisa que eu compartilho da sua opinião. O Rubens Barrichello, ele é um grande piloto, ele é um grande homem. Eu acredito que ele não tenha tido boas equipes, mas que ele é um bom piloto, ele é. Tanto que ele se destaca, e se destaca muito na Stock Car, né? Ao contrário do que a gente vê nas mídias sociais, que são só os memes dele, né? Ele é um excelente piloto, sim. Ayrton Senna nem se fala. Eu sou apaixonada por Ayrton Senna. Muito fã mesmo. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada, Cláudia. Okay. Muito obrigada, meus companheiros de Colégio Rio Grande do Sul. Ô, Josi, deixa eu consertar aqui algumas injustiças que eu fiz aqui no final. Eu queria perguntar à Monique se ela quer falar alguma coisa e agradecer os alunos, né? Que eu, na verdade, agradeci todo mundo, mas sem os alunos, acho que não seria... Né, esse trabalho não seria a gente nem fazer, né? Os alunos são o motivo da gente estar aqui nesse momento. A Monique colocou no chat aqui, não quer falar não? Ela colocou aqui: parabenizo você pela iniciativa, né? Dizendo que teve problemas técnicos, não conseguiu. O Daniel, orgulho para nós, parabenizo você também por alcançar o objetivo de ser um exemplo para todos nós. Sou a diretora adjunta. Quer falar? Vai conseguir abrir? Abre aí, Monique. Ela disse que não vai conseguir. Ela queria, mas não vai conseguir. É uma pena. É uma pena. É uma pena. Então, tudo bem. Queria te ouvir de novo. Então, para encerrar, Daniel, suas palavras finais, a gente fecha. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Assim, difícil pôr em palavras esse sentimento que eu estou aqui de gratidão a vocês, o carinho, tá? Vai passar, a gente vai estar junto, tá? Vamos fazer uma palestra no Colégio Estadual Rio Grande do Sul. O Daniel Mageste vai contar a história dele. A gente vai ter um pátio lotado, um auditório, uma sala de aula lotada, pra gente contar toda essa história, tá? E isso tudo vai passar, vai dar tudo certo. Tenhamos fé em Deus e eu tenho certeza que Ele quer o melhor para nós. Estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês. Eu vou pegar carona com o Klaus, eu não vou citar nomes, porque posso ser injusto, eu posso acabar aqui esquecendo de alguém, e todo mundo tem um valor imensurável aqui nesse trabalho e nesse momento especial que a gente está vivendo junto aqui. Então, assim, eu só deixo assim, de recado para eu tentar contribuir, né? Assim, garotada, o estudo e o trabalho é que vão levar vocês aonde vocês quiserem, em qualquer lugar do mundo, em qualquer posição. É o estudo e o trabalho que vai levar vocês lá, tá bom? Se você quiser ser um ótimo engenheiro da NASA, o estudo, o trabalho, a dedicação, a fé, eles vão te levar lá. Se você quiser ser um grande blogueiro que está em moda, você acha que o blogueiro não trabalha? Ele trabalha sim, tá? E quando ele tem lá muitos seguidores, que ele faz o conteúdo dele, ele está se informando, ele está vendo o que é moda, ele está antenado, ele está estudando também. Então, cada um no seu quadrado, cada um tem o seu valor, e é o estudo e o trabalho contínuo
que vão levar vocês onde vocês querem chegar. Não foi nada além disso que me levou às pistas de corrida, não foi nada além disso que me fez cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, como campeão, tricampeão estadual de kart, com corridas que eu ganhei na Fórmula Inter, como decacampeão brasileiro no automobilismo virtual. Sempre foi estudo, trabalho, dedicação e fé. É isso que vai levar a gente onde a gente quer chegar, tá bom? Então, tenham muita responsabilidade, tenham muito respeito pelo valor imensurável dos professores de vocês, que esse, sem dúvida, é o top 3 dos profissionais que mais deveriam ser valorizados no mundo inteiro e injustamente não são, tá? Então, valorizem, respeitem, aprendam, estudem e trabalhem. E, ó, o cara lá de cima, se a gente tiver fé nele, ele não abandona a gente não, tá? Ele não deixa a gente de lado, não. Pelo contrário, ele ensina e deixa a gente na hora certa, que é a hora dele, ele deixa a gente chegar lá. Beijo no coração de vocês, muito obrigado. Sigam o Daniel Majeste 82 nas mídias sociais, que isso vai ajudar muito a gente, tá? Daniel Majeste 82 lá nas mídias sociais. Obrigado, beijo, fiquem com Deus. Um abraço, gente. Valeu.